No episódio de hoje, nós vamos conversar com base no seguinte tema: ninguém é justo. Absolutamente ninguém. E quando a Bíblia diz que ninguém é justo, ninguém é ninguém e ponto final. Não cabe aí nenhum remendo, não cabe aí nenhum mas. A Bíblia diz e ponto final. Ninguém é justo. Capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo à igreja de Cristo que está em Roma. Capítulo 3. E aí no capítulo 3 ele começa assim: que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de quem? De Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem o quê? Mentiroso. Como está escrito: para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Ninguém é justo. Mas o texto começa dizendo que aos judeus, a eles foram confiadas o quê? As palavras de Deus. Agora, o grande detalhe é que quando a palavra de Deus foi confiada aos judeus, esses judeus, eles fizeram dessa confiança, desse depósito que Deus colocou neles, eles fizeram uma interpretação equivocada. Como foi que eles entenderam quando o Senhor confiou a eles a palavra? Como foi que eles interpretaram? Eles interpretaram como se fosse um status. Deus me confiou a palavra, então eu estou seguro pelo fato de Deus ter confiado a mim a sua palavra. Quando, na verdade, a confiança de Deus em depositar as suas palavras, em primeiro lugar, ao povo judeu, foi dando ao judeu não uma segurança, mas uma responsabilidade. Então veja como a coisa muda. Deus confiou a mim. Quando Deus confia algo a mim, não é para que eu me sinta acima de ninguém. Muito pelo contrário. Quando Ele deposita em mim a sua palavra, Ele está aumentando o grau de responsabilidade da minha parte. Vocês conseguem entender? Então, só que nos dias de hoje a gente também faz a mesma interpretação equivocada. Quem aqui é crente em Jesus? Amém? E então, por sermos crentes em Jesus e por Jesus ter confiado a nós a sua palavra, a gente se coloca num lugar de segurança. E a nossa postura cotidiana mostra isso. Quando, na verdade, nós deveríamos estar num lugar de responsabilidade. O Senhor nos responsabilizou. Esse é o entendimento correto. Porque num lugar de segurança, a gente começa a anular a graça e a se apegar a dogmas, a gente começa a fazer como os judeus. Por ter a lei, eles se sentiam tão seguros ao ponto de se perceberem acima dos gentios. E o que foi que nós vimos no episódio passado? O julgamento não é só para os gentios. O julgamento é para os judeus, para os gentios, para os gregos. O julgamento é para todos. E para o judeu, dentro do julgamento, a questão é maior por conta da responsabilidade que eles receberam. Então, capítulo 3, o apóstolo Paulo ele já começa falando para a igreja de Roma a respeito dessa responsabilidade que o Senhor colocou nas mãos do povo judeu. Agora, no que
ou em quem somos tentados a confiar além da graça de Jesus Cristo? Pergunto novamente, no que ou em quem somos tentados a confiar além da graça de nosso Senhor Jesus Cristo? No homem. Em nós mesmos. Na vida moral. No que ou em quem somos tentados a confiar além da graça de Jesus Cristo. O judeu, por ter recebido a lei, ele confiava no fato de ter recebido a lei. A gente, como eu disse aqui, a gente confia no fato de de pertencer a uma comunidade cristã. No lugar de confiar na graça, exclusivamente na graça, a gente confia no fato de pertencer a uma comunidade cristã. E quando pertencemos a essa comunidade cristã por muito tempo, aí é que o nosso entendimento equivocado aumenta mais ainda. A gente deixa de olhar para a graça de Jesus Cristo e passa a confiar no tempo de igreja que nós temos. Às vezes a gente tira os olhos da graça de Jesus Cristo e a gente coloca os nossos olhos e a nossa confiança no cargo que a gente exerce dentro dessa mesma instituição. No que ou em quem a gente confia além da graça de Jesus Cristo? Muitos aqui confiam na religião que pertence. Quer ver um exemplo? Porque se você confiar exclusivamente na graça de Jesus Cristo, você não se sobrepõe a ninguém. Porque uma vez que você é responsabilizado em carregar aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, a dependência da graça aumenta. Você se torna ainda mais dependente da graça do Senhor. Então, tiramos os olhos da graça e colocamos os olhos na nossa religião. Quem precisa mais? Você, que é da religião cristã, ou o nosso próximo, que faz parte de uma religião afro? Quem precisa mais? Os dois, mas a gente só responde assim se de fato os nossos olhos estiverem na graça e não na religião que a gente pertence. Porque por pertencer a uma religião, a gente entende que nós não somos mais dependentes da graça como o próximo que está na religião que é diferente da nossa. A gente acredita que ele é mais carente da graça do que nós. Já começa a julgar ele. Porque a gente tirou os olhos da graça. E a gente agora está confiando na religião que a gente pertence. Porque o judeu... o judeu aqui no texto, principalmente nesses 3 primeiros capítulos, ele está alicerçado e sentado em cima do status quo. Do fato de ter recebido da parte de Deus, do fato de Deus ter depositado no povo judeu, de ter confiado ao povo judeu a lei. Quando, na verdade, repito, se Deus confia algo a mim, eu sou alguém que preciso diariamente, semanalmente, mensalmente, correr para a graça. Sou totalmente carecedor da graça. Para que o que Ele confiou a mim, e não foi por mérito,
e não é por mérito, para que eu possa agir com a responsabilidade que Ele espera de mim. A minha segurança não é o dom que Ele colocou em mim. A minha segurança não é a posição que eu exerço dentro do corpo eclesiástico. A minha segurança, ela está exclusivamente no favor de Deus, que é a sua graça. Por isso que hoje nós estamos conversando a respeito desse tema. Ninguém é justo, pois todos nós somos carentes do favor de Deus. Vamos ao verso 5. Capítulo 3, versículo 5. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Olha que coisa interessante. Eu acho isso formidável no apóstolo Paulo. Ele consegue discernir e ele é franco com aqueles que lê suas cartas e com aqueles que o ouvem. Ele consegue dizer para as pessoas quando é Deus e ele deixa claro quando é a opinião dele. Eu acho isso formidável. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos: façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Perceba aqui a inversão. O apóstolo Paulo, ele sofre, assim como todo profeta de Deus sofre. Quem ouve o profeta ou quem é contra o profeta vai tentar, de alguma forma, deturpar o pensamento original, vai tentar deturpar a conduta do apóstolo, porque alguns estavam, de forma mentirosa, afirmando que o apóstolo, ele ensinava aqueles que o lia e aqueles que o ouvia, dizendo que, olha, quanto mais você faz o mal, mais Deus age para lhe purificar. Consegue entender? É aquela ideia equivocada. Onde abundou o pecado, a ideia, quando eu falo da ideia equivocada, é a nossa interpretação equivocada. Então, já que onde há mais pecado, vem mais da graça, então veja que coisa. É aquela outra ideia equivocada, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, se eu sou salvo, eu vou barbarizar. Então, a gente pega o conceito correto estabelecido por Deus e a gente quer inverter. E o apóstolo está dizendo, alguns estão falando de que forma? Caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem. Então, é aquela ideia, eu vou continuar aqui pecando, porque quanto mais eu pecar, vai vir uma graça maior ainda sobre mim. Isso é um equívoco. Total equívoco. Porque não é por meio de uma vida torta que eu glorifico a Deus.
Não é por meio de uma vida equivocada que eu promovo a glória de Deus. A glória de Deus, ela não é promovida por meio do mal. Consegue entender? Não é fazendo o mal que eu glorifico a Deus. Deus é glorificado, e a própria palavra de Deus diz que brilhe diante dos homens as vossas obras, para que o vosso Pai seja o quê? Glorificado. Então, Deus é glorificado não quando o mal aumenta. Isso é uma calúnia. E interessante que é uma calúnia que o próprio Paulo já estava sofrendo. E tem gente que quer entender assim para poder continuar no trono da vida e não deixar Deus ocupar o lugar. Tem gente que faz questão de continuar pensando assim para não deixar Deus governar. Gente, entenda, Deus não pode ser promovido por meio do mal. A glória de Deus, ela é manifesta e Deus é glorificado pelo bem e nunca pelo mal. Consegue entender? Então não vamos usar da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, que eu sei que Deus é tudo isso. Mas eu não vou usar como pretexto para uma vida fora daquilo que Ele planejou para mim. A não ser que eu queira continuar sendo o meu Senhor. Pegou aí? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais eu entortar, mais a graça será violenta na minha vida. Não, isso é maligno, esse pensamento é maligno. Quem não tem o conhecimento da graça e que tem uma vida encharcada pelo pecado, e essa vida encharcada pelo pecado não é intencional, é porque a pessoa está morta em seus delitos e em seus pecados. E o que a palavra quer nos ensinar é que não existe pecado que a graça não possa reverter. Pode ser a maior abundância de pecado. A graça, ela tem total condição de reverter. Agora, reverter uma abundância de pecado, quando na vida do indivíduo, o indivíduo tem acesso a revelação específica. E dessa revelação específica, ele quer fazer dela o seu status quo para a sua segurança. Faça-me o favor. Deus não é glorificado dessa forma. Em hipótese alguma. O status quo? Então, eu tenho acesso à revelação específica, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Então, já que eu sei que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, eu sei. Então, por saber, eu me sinto seguro. E por estar me sentindo seguro, eu não me importo em me lançar no pecado. Porque e vai receber a graça. Só que, de fato, o pecador é alvo da graça. Mas esse entendimento de que eu vou aumentar o nível de maldade na minha vida, através do nível de maldade, veja que eu estou aumentando de forma intencional, para que Deus seja glorificado ainda mais quando Ele vier com sua graça, isso é maligno. Deu para entender? Isso é maligno. Deus não é glorificado por meio do mal. Deus é glorificado por meio do bem. Vamos ao verso 9? Verso 9.
versículo 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão o quê? Estão o quê? Tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui, debaixo do pecado. Eu aprendo aqui que o pecado é um tirano. O pecado, ele age com tirania contra a minha vida. Ele exerce um domínio tirano sobre mim. Ele exerce um domínio tirano sobre nós, debaixo do pecado. E se eu estou debaixo do pecado, judeus e gentios estão debaixo do pecado, isso é um fardo extremamente pesado para se carregar. O pecado não é um fardo simples de se carregar. Ainda que pareça que não é. Não é. Pois o pecado, em determinado momento da nossa existência, a gente fica com a sensação de que estamos sendo esmagados por ele. Debaixo do pecado. Aí é quando vai chegar o verso 10, e no verso 10, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos tornaram-se juntamente o quê? Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil o quê? O pecado ele desvirtua o propósito original. Se você olhar para esse texto, quando começa, não há nenhum justo, e aí depois que ele diz não há nenhum justo, aí você vai percebendo o que o pecado vai fazendo com a criação de Deus. Você vai percebendo o que o pecado, como ele afeta a criação de Deus. Uma coisa é a Bíblia diz que todo mundo peca. Todo mundo. Se eu digo que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Mas quando eu tenho prazer no pecado, esse pecado afeta. E afeta principalmente a minha maneira de pensar. Converse acerca de Deus com alguém que está afetado pelo pecado. É o que a palavra diz, gente, olha. A palavra está dizendo aqui, não há ninguém, verso 10, não, verso 11, não há ninguém que entenda. Ele muda, o pecado nos faz pensar de uma forma oposta ao que Deus nos ensina. E muitas das vezes a gente fica dizendo assim, mas a gente fala e a pessoa não entende porque está afetado pelo pecado. E a palavra vai dizer que o príncipe deste mundo cegou o entendimento. Como foi que ele fez isso?
por meio do engano, levando a pessoa a ficar debaixo do pecado. O pecado não só afeta a nossa maneira de pensar. Ele também afeta a nossa maneira de falar. Versículo 13 e versículo 14. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Distante de Deus, a partir do momento que eu dou as costas para Deus, torna-se perceptível pela minha fala que eu estou distante de Deus. Seja uma fala na qual eu estou tentando falar igual ao povo de Deus, porque quando eu estou fazendo performance para falar correto, percebe-se o esforço, não é natural. Ou seja, pela fala chula. O pecado, ele afeta, não tem como, ele afeta a maneira das pessoas falarem. As pessoas, elas inclusive, elas acreditam que não tem nada demais. Determinadas falas, determinadas colocações. Elas até, se no ambiente tiver alguém que é de Jesus de fato, elas até acreditam quão chato é aquele ser humano que é verdadeiramente cristão, que está no ambiente. Se porventura o cristão tentar instruí-lo no caminho da verdade, ou tentar instruí-la no caminho da verdade, para que não fale desse jeito. E não é nem por, às vezes o cristão sábio diz logo, não é nem por uma questão de religião, é por uma questão de educação. Mas tomado pelo pecado, a pessoa se sente ofendida, porque ela acredita, de fato, que ela não está falando nada demais. Ela está afetada pelo pecado, e o pecado, ele afeta a nossa maneira de falar, mas não só a nossa maneira de falar, não só a nossa maneira de pensar. O texto também diz que o pecado afeta a nossa postura. Olha o verso 15. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Pecado afeta o nosso caminhar. É uma postura equivocada na vida. Para que a gente perceba o nível de morte que o pecado gera no ser humano. Entende? Mas ele não só afeta a nossa postura, ele também afeta a nossa maneira de enxergar. Versículo 18. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. A visão, os sentidos ficam corrompidos. Agora, quando fomos criados, a nossa boca, ela foi feita para isso? Não. Mas aí vem o pecado, na intenção de destruir o que Deus criou. Pois a boca, a minha e a sua, ela foi criada para a glória de Deus. Uma vez que é para a glória de Deus, qual é o objetivo do pecado?
que a minha boca, que os meus pés, que a minha mente, que os meus olhos, que o meu ser, que a minha vida não glorifique a Deus. Então, o pecado vai tentar afetar ao máximo pontos vitais da minha vida, porque uma vez que ele acessa os pontos vitais da minha vida, o que é que vai acontecer comigo? Os pontos vitais da minha vida estão comprometidos. O que é que a medicina diz quando um paciente está numa situação, olha, infelizmente, todos os órgãos estão comprometidos, não tem como reverter. Aquele paciente vai chegar ao quê? A óbito. Espiritualmente, é o que o pecado vai, só que ele entra de forma gradativa. Ele não se revela de imediato como algo tirano. A gente percebe a tirania do pecado, principalmente no fim do processo. É quando ele se revela como de fato é. Ele veio para nos destruir, para afetar a nossa maneira de ver Deus. Não só a maneira como eu vejo Deus, mas quando eu estou em pecado, como é que eu vejo a igreja? Quando eu estou em pecado, eu vejo a igreja como um bando de gente falsa, como um bando de gente mentirosa, ainda que tenhamos pessoas falsas no nosso meio, mas não é todo mundo falso. Ainda que tenhamos pessoas mentirosas no nosso meio, mas não é todo mundo mentiroso. Mas olha o que é que o pecado faz. A pessoa afetada pelo pecado, quando ela olha para a igreja, como é que ela vê a igreja? Quando ela olha para o seu semelhante, como é que ela vê o seu semelhante? Afetado pelo pecado, ela olha para o semelhante, a depender da situação, vê o semelhante apenas como um produto a ser consumido. Porque o pecado afeta a nossa maneira de enxergar. No pecado, a gente não tem como ver Deus como um bom pai. Deus não é bom. Por que eu não o vejo como bom? Porque eu estou em pecado. Como é que alguém que está em pecado, como é que ele vê o seu esposo? Como é que ele vê a sua esposa? O ser humano em pecado, como é que ele vê a sua família? O ser humano em pecado, como é que ele vê a sua casa? Como um ambiente que não vale a pena retornar. E por que ele olha para o ambiente como um ambiente que não vale a pena retornar? Porque ele está em pecado. Então, por estar em pecado, a visão dele fica deturpada. É o que o pecado faz em nós. Então, nós precisamos sempre tratar em nós, de forma séria, o pecado. Nós não podemos negociar com ele. Em hipótese alguma. De forma alguma. Vocês conseguem entender? Amém ou não amém? Amém. Gente, alguma dúvida até aqui? Não, né? A gente pode prosseguir. Então vamos ao verso 19 e ao verso 20. Verso 19 e verso 20. Que diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus.
Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes de quê? Então, aqui é o que a gente falou no início. O verdadeiro papel da lei é nos tornar mais conscientes da nossa necessidade contínua da graça de Deus. Esse é o verdadeiro papel da lei. Não é você ter a lei e, por ter a lei, sentar em cima dela e se perceber seguro. Não, ela existe para que você corra e corra rápido na direção da graça. Amém? Verso 21. Mas agora, até aqui a gente viu um cenário complexo. Mas agora, a coisa vai começar a melhorar, tá, gente? Mas agora, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Agora, o que é que começa aqui? O cenário, ele foi pintado. E o quadro que se pintou não era bom. Mas a partir daqui, o que é que nós temos? A partir do versículo 21. O que é que a gente tem? A gente tem um movimento de Deus em direção ao homem. Um movimento de Deus em direção ao homem, e Deus realiza esse movimento por meio de Jesus Cristo. É Deus se movimentando por meio de Jesus. Consegue entender? Porque o texto diz que, sendo justificados por meio... Não, da redenção. Sendo justificados por meio da redenção. Pois não há ninguém se relacionando com Deus. O texto diz que todos pecaram e estão destituídos, estão separados da glória de Deus. Então Deus agora faz um movimento para reatar esse relacionamento com o ser humano. E aí, para reatar esse relacionamento, ele faz uso da justificação. Sendo justificados gratuitamente. Qual é o contrário de justificação? Condenação. Então, Deus, no lugar de nos condenar por causa do nosso pecado, Ele decidiu e escolheu, por meio da sua graça, nos justificar. E Ele decidiu nos justificar por meio da redenção. A justificação é Deus nos restaurando para o nosso devido lugar. O meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar é na comunhão com Deus. O meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar é no favor de Deus. E aí Ele nos justifica. Perceba, não é desejo de Deus nos condenar, porque se fosse, Ele já teria nos condenado.
O desejo de Deus é nos justificar. O desejo de Deus é sempre trazer o homem que deu as costas para Ele. O desejo dele é nos trazer de volta à posição original. E a posição original do homem é na relação com Deus. É a não condenação, porque justificação, o contrário de justificação é condenação. Então ele decide não nos condenar. Para não nos condenar, ele faz uso da redenção. E o que é a redenção? Vamos descrever a redenção só para que vamos relembrar o que é a redenção. A redenção, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, esse termo, como era que esse termo era utilizado na Antiga Aliança? O termo da redenção. Você tinha um escravo. Para que esse escravo se tornasse livre, alguém tinha que comprá-lo. Pois o escravo, ele não tinha nenhuma condição de comprar a sua liberdade. Então, Deus nos justificou por meio da redenção. Éramos cativos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos escravizados no pecado, na culpa. Capacidade em nós de libertação? Nenhuma. Absolutamente em nós, capacidade de libertação? Nenhuma. Então, quem nos tirou do cativeiro? Deus, por meio da redenção. Ele decidiu nos comprar. Gente, isso é muito, muito louco, porque, veja, Deus nos fez. Nós somos propriedade de Deus. No caminho, a gente dá as costas para o nosso dono. E aí a gente vai parar nas mãos de um novo dono. Esse outro dono, ele é tirano. Esse outro dono, o objetivo dele para com esse escravo aqui, qual era o objetivo dele? Matar, roubar e destruir. Objetivo que continua o mesmo. Certo? Então Deus diz assim, eu preciso comprar de volta. Olha, ele fez, saiu da mão do Senhor de graça, Deus não recebeu nenhuma recompensa. Quando a gente deu as costas para Deus, Deus não recebeu nenhuma recompensa por esse escravo aqui. Saiu de graça. O nosso antigo dono nos recebeu sem pagar um centavo. Consegue entender? Satanás, quando recebeu a minha vida, quando recebeu a sua vida, ele não pagou um centavo por ela. O nosso antigo dono, que é o Senhor Jesus, quando nós estávamos nas mãos de Satanás, aí o nosso antigo dono, o que é o verdadeiro dono, disse, preciso comprar de volta. Aí, para nos comprar de volta, para que a gente volte para o lugar que é nosso, que é na comunhão, ele teve que usar a redenção. A redenção é, para o escravo ser livre, eu preciso pagar algo. Pois sem o pagamento, eu não tenho como redimir esse escravo. A redenção é o pagamento para a liberdade do escravo. E aí, qual foi o preço que ele pagou? Sangue. Veja, Satanás nos recebe de graça sem pagar nada. A gente, para voltar para a origem, para voltar para a comunhão com Deus, o próprio Deus, que é muito mais interessado em nós do que nós nele,
pega seu filho, envia à terra, para que pelo sangue do seu filho, o preço fosse pago. Então fomos justificados, Deus nos justificou por meio da redenção. E essa redenção é no sangue do seu filho. Amém? E aí o texto vai dizer, olha o que o texto vai dizer. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Deus o ofereceu como o quê? Para o quê? Propiciação mediante a fé. Para propiciação mediante a fé. E o que é a propiciação? A propiciação, na cultura pagã, quando você queria ou tinha o desejo de diminuir a ira e a fúria dos deuses, você apresentava sacrifícios, para que os deuses não viessem com sua ira. Então você tinha que providenciar algo para aplacar a ira dos deuses. Deus está irado, mas Deus não está irado com você. Deus está irado com o mal. Deus está irado com o pecado. Deus está furioso. Para que a fúria de Deus, para que a ira de Deus contra o mal fosse aplacada, Ele mesmo providenciou o sacrifício. Veja que é diferente da cultura pagã. O próprio Senhor, desde a antiga aliança, já vinha providenciando os sacrifícios para que o seu povo apresentasse tais sacrifícios como propiciação. Para que a própria ira divina não chegasse em mim. É muito lindo isso, gente. É muito lindo, porque veja, é de uma dimensão, o caráter de Deus, o amor de Deus é de uma dimensão que vocês não fazem assim, e eu também não faço ideia. Quando eu olho para justificação, redenção, propiciação, Deus dizendo assim, eles não têm condições nem de prover o sacrifício. Eu vou prover o sacrifício, e o sacrifício é o próprio Filho, para que eu, na minha ira, não os atinja. Mas que eu consiga atingir, porque como o mal os dominou, eles estão dominados pelo mal, eu vou acabar atingindo o mal e atingindo a eles. Tamanha é a minha fúria contra o mal. Então, como é que Deus, que é justo, vai ter a sua ira contida? Só pela propiciação. O cordeiro foi imolado, e uma vez imolado, o cordeiro é a propiciação, é o que fez com que a ira de Deus diminuísse. Justificação, redenção e propiciação. O que é que eu vejo? Eu só posso voltar ao meu lugar de origem em Deus por meio de Jesus Cristo. Então, depois de Deus ter feito tudo isso, pensar ou colocar minha fé em qualquer outra coisa ou em qualquer outra pessoa que não seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é loucura. É loucura. Pois qual Deus, na história da humanidade,
fez tanto e faz tanto pelos seus. E ainda assim, os seus insistem em querer lhe dar as costas. Deus teve a iniciativa, Deus planejou a iniciativa de nos justificar, parte de Deus. Ele poderia ter nos condenado, não, mas eu vou torná-los justos. A gente insiste em querer ir para longe, Deus está o tempo todo nos atraindo para a nossa posição original, que é com Ele, na comunhão com Ele, pois o texto de Romanos diz que todos estão separados da glória, separados por causa do pecado. O próprio Deus resolve a questão do pecado, e Jerusalém insiste em não ir para debaixo de suas asas. Faz opção em permanecer debaixo do pecado. E repito, que é um tirano. Deus está sempre cuidando de nós. Deus está nos perseguindo o tempo todo, como se fosse Ele o carente, mas Deus, o nosso Deus, não é carente de nada. Simplesmente Ele nos ama. Ele continua a nos perseguir porque Ele nos ama. Existem caminhos mais excelentes para cada um de nós. Mas lembra do que a gente viu? O pecado não quer deixar que a gente enxergue os caminhos que Deus preparou para nós. Como não entender essa graça? Pois Ele mesmo providenciou tudo. O nosso esforço para voltar para o lugar de origem é exercer fé em tudo isso que Ele providenciou. E na maioria das vezes, nem fé o ser humano consegue exercer na providência divina. Percebe? Éramos pecadores, culpados, condenados, desamparados e sem esperança. Ele providenciou o escape, decidiu não nos condenar, nos justificou. E nos justificou como? Nos comprando de volta. Ele nos comprou, nos justificou. Para quê? Para que tenhamos vida nova, uma nova postura, uma nova mentalidade, um novo olhar. Que da nossa garganta saia palavras que abençoem o outro. Tudo isso Ele fez por mim, Ele fez por você. Não tínhamos esperança nenhuma, gente. Estávamos separados, destituídos. Deus, em Cristo, Ele fez por mim. Deus, em Cristo, Ele fez por você. Deus, em Cristo, Ele fez por nós o que nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Nunca, em momento algum.
Por mais que tentássemos, não iríamos conseguir, não iríamos suportar. Então, Ele fez por mim o que eu jamais iria poder fazer, nem por mim mesmo. Como não amá-lo, uma vez que Ele me amou primeiro? Um amor constrangedor. Um amor constrangedor. É um amor que nos constrange, Perinho. É um amor que nos constrange. Quando Ele me justificou, quando Ele justificou você por meio da redenção, não é para que você agora fique sentado nesse status. Agora é para que você dependa ainda mais desse favor. Não sinta-se como alguém independente do favor de Deus. Gente, não confie na sua religião. Não troque a graça por nada. A graça nos é suficiente. Agora, alcançado pela graça, não vou me acomodar na graça. Eu quero o favor de Deus até que Ele venha. Eu quero. Eu continuo querendo. Eu continuo dependendo desse favor. A minha religião não me garante nada, mas a graça me garante. Não troquem a graça, não troquem o favor de Deus por nada. Peguem o canhão de fé que vocês têm, o canhão de fé, que é a fé de vocês. Pegue esse canhão e direcione ele, esse canhão de luz chamado fé que você tem. Direcione ele. Aponte ele somente para a graça. Eu preciso da graça. Você precisa da graça. Tanto quanto irmãos e irmãs de outras religiões que ainda não entendem que são carentes da mesma graça que eu e você, que nós somos. Amém? Que Deus nos abençoe.